Então, a gente já viu o conceito de transformações lineares, né? Para ser uma transformação linear, a gente tem que respeitar as regras do produto por um escalar, multiplicação por um escalar e a da adição, né? A transformada da adição tem que ser a soma das transformadas, e a transformada de uma constante vezes um vetor tem que ser uma constante vezes a transformada do vetor. É o que define transformada linear. Mas aí a gente já estava falando sobre transformações arbitrárias. É toda transformação que a gente pode, que a gente pega um vetor de um espaço vetorial arbitrário, não precisa ser um vetor no R e N, pode ser um vetor no polinômio, pode ser uma matriz. A gente aplica essa transformação e leva a outro espaço vetorial. Hoje, então, só lembrando, assim, a gente tem isso aqui, uma transformação, eu posso chamar de uma transformação A, aplicada sobre um vetor X, ela pode ser escrita como uma matriz de transformação sobre o vetor X. Né? E essa daqui a gente viu várias transformações matriciais, e elas levam do Rn para o Rm. Se a matriz de transformação ela for uma matriz M por N. Essa parte aqui a gente viu bastante. A questão é o seguinte, ó, se a gente tiver, ainda lembrando das regras, né, se T for uma transformação que leva os vetores que estão no espaço vetorial V até um espaço vetorial ômega, né, então ela pode ser uma transformação linear ou não linear, mas ela vai ser linear se a gente pegar T de uma constante k vezes um vetor v, vai ser igual a k vezes a transformação em v. Só uma lembrança rápida aqui. Depois a gente aplicar a transformação sobre uma soma de um vetor v com um vetor u, isso aqui vai ser a transformação aplicada em v mais a transformação aplicada em u. Então, essas duas regras aqui é o que definem uma transformação linear. Ela tem que ser homogênea, tem que respeitar a aditividade. Então, isso se V e U, eles são vetores no espaço vetorial V e K é um escalar. Agora, a questão é... A gente pode ter, por exemplo, uma transformação arbitrária, né? Uma transformação arbitrária sobre uns polinômios P. Sendo que os polinômios, né, eles são os vetores, né, o vetor. Polinômios são de ordem n, vai ser 1 a 0 mais 1 a 1x mais 1 a n x na n. Né? Aqui a gente tem x na 0, x na 1, x na 2, x na n. E a gente vai pegar uma transformação que ela leva, é uma t, vamos fazer assim, ó, é uma transformação que leva os polinômios p n para os polinômios p na n mais 1. A gente pode verificar se ela é linear. Ok? Então, essa transformação vai ser, do exemplo, né, definida por... A gente vai aplicar a transformação sobre esse polinômio e ele vai gerar x vezes o polinômio. A gente pega e eleva a ordem do polinômio. A pergunta é, isso daqui é uma transformação linear ou não? O que ele está fazendo? A gente pega essa transformação e multiplica esse polinômio todo por x. Então a gente vai ficar com a0x mais a1x ao quadrado mais a n x na n mais 1.
Então, notem que essa transformação aqui, ela é uma transformação que leva os polinômios da ordem n para a ordem n mais 1. Ok? Aí, para a gente definir se ela é linear, a gente vai pegar dois vetores. Vai pegar um P1 de x, que vai ser o P1 e um P2. Agora, se a gente pegar e uma constante k, e a gente vai testar esses caras aqui, ó, para ver se é linear. Se a gente aplicar a transformação a k vezes o vetor p, ele vai dar k vezes a transformação de p. Então, pensa só, a gente vai pegar essa transformação e vai aplicar k vezes o vetor p, p1. O que esse k vai fazer? Ele vai multiplicar todos os elementos, e como é uma combinação linear, então a gente vai ter k vezes, digamos esse p aqui, ó, A0, vamos fazer só com p, sem p1, A0 mais peraí, como é que é aqui a transformação? A gente vai aplicar a transformação sobre o polinômio p, que vai ser vezes k. Então a gente vai ter k vezes A0 mais k vezes A1x mais k vezes AN x na n. Então a gente vai aplicar essa transformação a k vezes o polinômio. O k multiplica todos os termos. A transformação vai nos dar o quê? Ela vai colocar um x em cada um dos termos. Então a gente vai ter k A0x mais k A1 x na 1 mais k AN x na n mais 1. A gente pode trazer o k em evidência aqui, e a gente vê que a gente tem o k vezes o A0x mais o A1x na que é quadrado. Que é o quadrado mais o AN x na n mais 1. E quando a gente olha para esse parênteses aqui dentro, a gente vê que esse parênteses aqui dentro é a transformação do P. Então a gente tem k vezes a transformação do P. Então quando a gente abre essa transformação assim, a gente vê que quando a gente aplica a transformação sobre k vezes o vetor P, a gente fica com k vezes a transformação aplicada no vetor P. Então o primeiro critério de linearidade está satisfeito. Assim que a gente analisa os critérios de linearidade. Agora o segundo. Professor. Sim. É que tinha apagado só, mas o que está escrito aqui? Alguma coisa no texto. Transformação. Ah, transformação. A transformação linear ela pode ser escrita na forma de uma matriz. Então, para a gente analisar se ela é linear, além desse critério aqui, que é o número 1, que é o primeiro, a gente vai analisar se uma combinação linear, ou seja, se a gente aplicar a transformada sobre P1 mais P2, o que vai acontecer? Quando a gente aplica sobre P1 mais P2, a gente vai ter, eu vou chamar o P1, eu vou definir da seguinte maneira, para ficar mais claro. O P1 eu vou colocar A1 mais A2x, eu vou colocar A0 mais A0 mais A1x mais AN x na n. E o P2 eu vou fazer com B0 mais B1x mais Bn x na n. Se a gente aplicar a transformação sobre a soma,
o que vai acontecer? A gente vai ter a transformação aplicada sobre A0 mais B0 mais A1 mais B1 x mais AN mais BN x na N. Então a gente vai aplicar a transformação à soma dos dois polinômios. Esses dois são os polinômios, essa daqui é a soma deles. A gente soma termo a termo, né? E o que acontece quando a gente aplica a transformação? A transformação é indicada como multiplicar por x, que vai aumentar a ordem desse polinômio. Então, quando a gente aplica a transformação em P1 mais P2, a gente vai ficar com A0 mais B0 x mais A1 mais B1 x ao quadrado, que era x, vai ficar x ao quadrado. Mas ele aumenta a ordem de todos os termos, né? A n mais bn, x na n mais 1. A gente multiplicou todos os termos por x, ok? Aí, a questão é, será que, como é que fica esse, se a gente separar esse cara aqui, ó, a gente vai ficar com A0x mais A1x na 1 mais AN x na n mais 1. E aí a gente ainda vai ter o B0x mais o B1x na 1, aliás, x ao quadrado aqui, desculpa, mais o AN x, aliás, BN x na n mais 1. Eu separei de novo, porque daí a gente vê o quê? A gente vê aqui que esse cara aqui é a transformação aplicada em P1. Então a gente tem a transformação aplicada em P1. E esse cara aqui é a nossa transformação aplicada em P2. Então a transformação aplicada na soma é igual à soma das transformações. Então a gente sempre vai fazer essa mesma operação para avaliar se uma transformação é linear ou não. Eventualmente, ela não vai ser linear. Mas, esse daqui é um exemplo de linearidade. Quero dar mais um exemplo para vocês das transformações arbitrárias, antes de a gente ver outros conceitos. A gente já falou sobre transformações arbitrárias antes, mas eu acho que esses exemplos aqui ajudam e, como a gente tem a prova logo semana que vem, também pode ser útil, né? A gente revisar os conceitos com mais exemplos. Vamos ver um outro exemplo. Um exemplo um pouco mais generalista. Ele diz o seguinte, ó, considera S como sendo V1, V2 e V3. V1, V2 e V3 sendo linearmente independentes. Então, se V1, V2 e V3 forem linearmente independentes, então S é uma base. Uma base para quem? Para o R3. Então, vamos... O problema também diz, o exemplo diz o seguinte, diz que V1 é o vetor 1, 1 e 1. V2 é o vetor 1, 1 e 0. E V3 é o vetor 1, 0 e 0. Então a gente já trabalhou com esses três vetores, e a gente sabe que eles são linearmente independentes e que eles são uma base para o R3. Ok? Agora, vamos imaginar uma transformação, só que ela é uma transformação que leva do R3 para o R2. E ela é uma transformação tal que, quando a gente aplica essa transformação sobre o V1, ele gera o vetor no R2 dado por 1 e 0. A transformação aplicada no V2, ele gera o vetor 2 e menos 1. E a transformação aplicada sobre o V3 gera o vetor 4
e 3. E o problema é o seguinte, encontre a fórmula. A fórmula que leva o t x1, x2, x3. Qual é a fórmula que leva essa transformação que ela aplica sobre um vetor no R3 e leva para vetores no R2, respeitando essas três transformações, né, sobre os vetores da base? Como é que a gente vai identificar qual é essa transformação? Essa é a pergunta. E depois que a gente identificar, é para calcular a transformação aplicada sobre o vetor 2, menos 3 e 5. Será que a gente consegue achar essa transformação? Se tiver que fazer essa questão na prova hoje, como é que a gente começaria? Chorando. Como é que é? Chorando. Chorando. Rezando, ver se Deus dá uma luz. Não funciona muito na prova. Deus ajuda quem faz a lista, né? Tá. Então, olha só. A gente não sabe... a gente não sabe qual é a fórmula da transformação. A gente só sabe como ela funciona sobre os vetores da base. Isso é suficiente para a gente descobrir qual é a transformação? Vamos ver. Bom, a gente já parte do princípio, se o problema pediu para calcular isso, provavelmente é possível, né? Vocês pensam assim, né? A prova, bom, se ele pediu para fazer isso é porque dá para fazer. Às vezes não. Mas a maioria das vezes é verdade. Tá bom. Então vamos partir desse princípio. Dá para fazer? Vejamos o seguinte. Qualquer vetor, se isso daqui é uma base, para o R3, qualquer vetor no R3 pode ser escrito como sendo uma combinação linear. Imagine um vetor x que é dado por x1, x2 e x3. É um vetor arbitrário do R3, certo? Um vetor qualquer vetor do R3 pode ser escrito assim. Mas como aquilo lá é uma base, o V1, V2 e V3 é uma base para R3, a gente pode fazer uma combinação linear do V1, do V2 e do V3, sendo C1, C2 e C3 constantes. Deve ter, a gente sabe, existe uma combinação dessas três constantes que gera o vetor x1, x2, x3. Existe, né? Então, lembra que aqui ó, a gente tem o C1 vezes o 1, 1, 1. O C2 vezes o 1, 1, 0. E o C3 vezes o 1, 0, 0. Olha só, então a gente tem que o x3 é igual ao C1 aqui, ó, né? Vamos ver o que acontece. A gente tem, o que a gente tem aqui no x1? O x1, a gente tem o C1, um C1 mais um C2 mais um C3. Você concorda comigo? Aí a gente tem o x2. O x2 a gente vai ter um C1 mais um C2, né? Mais 0 C3. Beleza? Depois a gente tem o x3. A gente vai ter o C1. Então a gente tem aqui, ó, que o C1 é igual ao x3. Certo? O C2 vai ser igual ao x2 menos o x3. Vocês veem isso ali tranquilo? E o C3? Olha só, a gente tem aqui ó, o x2 menos o x3 e aqui tem o x3, né? Não, aqui é o x1. Viajei. Aqui é o x3, aqui o x2 menos o x3, então vai cortar o x3 e aqui a gente vai ter o x2, né?
Beleza. E é porque a gente soma esses dois aqui, né? Vai eliminar o x2, vai ficar só. Esses dois caras aqui vai ter só o x2. Então o C3 vai ser o x1 menos o x2. Beleza? Agora eu acertei. Então, a gente tem quem são o C1, C2 e C3 que satisfazem aquela condição ali. Certo? Então, olha só. Para a gente fazer essa igualdade aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem o x1, x2 e x3 é igual a C1, que é o x3, vezes o V1. Mais o C2, que é o x2 menos o x3, vezes o V2. Mais o C3, que é o x1 menos o x2, vezes o V3. Tá, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente escreveu o x1, x2 e x3 em termos de V1, V2 e V3 e a gente sabe quem são as constantes. As constantes têm que respeitar essas regras aqui que a gente encontrou. Até aqui, beleza. A gente quer encontrar qual é a fórmula, a gente quer encontrar esse cara aqui, ó. Qual é a fórmula que quando a gente aplica sobre o x1, x2 e x3, aqui, sobre esse vetor arbitrário do R3, a gente vai ter quem? Essas três transformações. Então aqui, ó, se a gente aplica a transformação e ela tem que ser uma transformação linear, porque o problema diz que ela não é uma transformação linear, tá? Então a gente vai ter o quê? Que vai ser a mesma coisa que aplicar essa transformação sobre x3v1 mais x2 menos x3v2 mais x1 menos x2 v3. Porque é igual, né? Vai ser a mesma coisa que a gente aplicar esses caras aqui. Só que como é linear, é a mesma coisa que a gente pegar, ó, o x3 é uma constante. Então vai ser o x3 vezes a transformada de v1. Só que a transformada de v1 a gente tem. Ok? Aí depois a gente vai ter mais x2 menos x3 vezes a transformada de v2. Lembra? Ela é uma transformação linear. Então, isso aqui é uma constante. Ele sai para fora e ela aplica só sobre o v2. Né? Aí depois a gente tem a última aqui, ó, x1 menos x2 e a transformação em v3. Então, para a gente transformar um vetor arbitrário aqui, a gente vai ficar com o seguinte, ó, x3 e a transformação do v1 vai ser 1 e 0. Ok? Aí depois a gente vai ter x2 menos x3. E a transformação do v2 é 2 menos 1. Aí depois a gente vai ter mais o x1 menos o x2. E a transformação do v3 é 4 e 3. Aqui a gente tem uma combinação de vetores no R2. Aqui a gente tem uma transformação aplicada sobre um vetor no R3. Então, a gente tem uma transformação, verificamos, uma transformação do R3 para o R2. Só que a gente ainda pode arranjar esses termos aqui de forma que, olha só, quem que está no primeiro termo aqui, ó? No primeiro termo aqui. A gente vai ter o x3. Aqui a gente vai ter o x2 menos o x3. E aqui, aliás, aqui a gente vai ter 2x2 menos x3, né? 2x2 menos 2x, aliás, 2x2 menos 2x3. E nesse último termo aqui a gente tem 4x1 menos 4x2, né? Olha só, a gente tem essa combinação aqui, é a regra que chega no primeiro
Então a gente dá uma combinação x1, x2, x3 bem aleatória e bem arbitrária. Dada essas transformações, a gente tem que, o primeiro termo tem que respeitar essa regra aqui. Claro que a gente ainda vai organizar os termos aqui, mas... Sim. Certo, lá x3 mais 2x2 menos 2x3 não seria mais x3? Aqui. Aí, isso. Tá, olha só, nesse primeiro termo a gente tem o x3, certo? Nesse primeiro termo aqui a gente tem duas vezes o x2 e duas vezes o menos x3. É aparece menos aqui, beleza? E no outro aqui a mesma coisa, ó, 4 vezes o x1 e 4 vezes o menos x2. Agora a gente vai para o segundo termo, né? Aqui a gente tem 0x3, então não conta. Aqui a gente tem menos 1x2, então a gente tem menos x2 e mais x3 aqui. E o último aqui a gente tem 3x1 e menos 3x2. Então aqui a gente basicamente já achou a transformação. A pergunta era, qual é a fórmula, né? Então a fórmula vai ser a seguinte, ó, a transformação que leva x1, x2 e x3, que respeita aquelas transformações dos vetores da base, vai ser dado por, aqui ó, a gente tem 4x1, aí a gente tem aqui ó, menos 4x2 e mais 2x2, então a gente tem menos 2x2, e a gente tem menos 2x3 e mais x3, então a gente tem menos x3. Essa é a regra que vai dar, vai respeitar aquelas transformações dos vetores da base. Aí aqui o segundo termo, né, é R2, então tem que ter duas dimensões. Aqui a gente vai ter 3x1, aqui menos 3 com menos 1 fica menos 4x2, e aqui fica mais x3. E essa é a fórmula que a gente estava procurando. Ok? É uma vírgula. A gente tem, ó, aqui é 3 dimensões, aqui é 2. 1, 2. Ok? Daí a pergunta ainda dizia, para calcular o t, 2 menos 3 e 5. Qual é a transformação? Qual é o resultado da transformação que a gente acabou de definir, aplicado sobre o vetor 2 menos 3 e 5? Então a gente vai ver aqui, ó, t de 2 menos 3 e 5 vai ser 4 vezes 2 menos 2 vezes menos 3 menos 5. Esse aqui vai ser o primeiro dos termos, certo? E aí depois no outro lado aqui, segundo termo, a gente vai ter 3 vezes 2 menos 4 vezes menos 3 mais 5. Ok? E aí quando a gente calcula isso aqui, a gente vai ter 8 mais 6 menos 5. Então a gente tem 9. Certo? E aqui a gente tem 6 mais 12 mais 5. 6 mais 12 mais 5 dá 23. Então, a gente consegue transformar, na verdade, qualquer vetor, né? Qualquer vetor do R3 em um equivalente do R2. Vai calcular. Beleza? Então foram só mais dois exemplos de
transformações lineares arbitrárias. Ok? Agora, a gente também nas transformações, a gente tem as características de injetora e sobrejetora, né? A gente pode ter uma... Vocês lembram o que é injetora e sobrejetora? Lembram mais ou menos? Ou lembram 100%? Isso aqui a gente já viu o que é injetora e sobrejetora. A gente chegou a ver o que é isomorfismo? Não? Tá, então, olha só. O que é uma transformação injetora? É uma transformação que pega um espaço vetorial V, leva para um espaço vetorial ômega. Tá? Isso daqui é uma transformação que ela é injetora se cada vetor em V leva a somente um único vetor em ômega. Tá? Então é aquele desenho seguinte, ó, a gente tem um espaço em V, aqui tem vários vetores, e a gente tem um espaço ômega. Cada vetor em V, quando aplicado uma transformação de V para ômega, ela leva a um único vetor em ômega. Nunca vai levar para o mesmo. Se levar para o mesmo, ela não é injetora. Então a gente tem aqui o conceito de injetora. Ok? Isso aqui a gente já viu. Aí depois a gente tem o seguinte, ó. Outra transformação. Transformação de V para ômega. Ela é sobrejetora ou apenas sobre ômega. Se todo vetor em ômega pode ser gerado por uma transformação aplicada a um vetor em V. Como assim? A gente tem um espaço V e a gente tem um espaço ômega. Todo V gera todo ômega. Não fica nenhum. O V não gera um subespaço de ômega. O V gera todo o ômega. Certo? Se ficar algum vetor do ômega que não pode ser gerado pela transformação T V para ômega, imagine que tem uma transformação que não gere uma parte do ômega. Ele nunca vai pegar lá uma certa combinação de vetores do ômega. Se isso acontecer, ela não é sobrejetora. Ela só é sobrejetora se todos os vetores de V geram todos os vetores de ômega por essa transformação. Beleza? Se ela gerar mais que todo ômega? Não, é para ser exatamente todo. Tem uma transformação para cada vetor. Certo?
Porque a gente vai ter uma relação de 1 para 1, né? Se ela tiver uma relação de 1 para 1, ela é uma sobrejetora. Aliás, desculpa, a tua pergunta foi pertinente, porque ela poderia, o V, gerar mais do que o ômega, certo? Aí, sim, a gente teria o V, ela é uma transformação sobrejetora sobre o ômega, mas ela não é injetora, né? Injetora é quando tem um único vetor para cada um em ômega. Ela poderia ser injetora. Justamente, a intenção é a seguinte, se ela for sobrejetora e injetora, ou seja, cada um do V leva para um do ômega e todos os vetores do V levam para todos os vetores do ômega, essa transformação ela é um isomorfismo. Ok? É o que a gente estava querendo definir como sendo um isomorfismo. Então, assim, ó, se a transformação de V para ômega ela for injetora, tá? E se ela for sobrejetora, então a gente diz que T, essa transformação, é um isomorfismo. E que os espaços V e ômega são isomórficos. E a palavra iso, o fixo iso, né? Ele significa idêntico. E morfos tem a ver com forma. Então, quando a gente diz que V e ômega são isomórficos, eles têm, em linhas gerais, uma forma idêntica. Então, a questão é, se essa transformação ela for um isomorfismo de V em ômega, significa que V e ômega são idênticas em forma. Tá? Isso aqui nos dá algumas informações sobre alguns espaços que a gente já trabalhou. E a gente tem dentro da álgebra alguns isomorfismos naturais. Por exemplo, olha só. Se a gente olhar os polinômios de segunda ordem e o R3. Se a gente comparar esses dois, os polinômios de ordem 2 e os vetores do espaço euclidiano tridimensional, a gente vai ter o seguinte, ó, se a gente olhar aqui, ó, exemplos do P2 e exemplos do R3. Eu vou escrever assim, ó. Se eu fizer 3 vezes o polinômio 1 menos 2x mais 3x ao quadrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter o polinômio 3 menos 6x mais 9x ao quadrado. Isso aqui é bem óbvio, né?
Mas e se a gente tivesse um vetor dado por 1, menos 2 e 3? Se a gente multiplicasse ele por 3, a gente teria o vetor 3, menos 6 e 9. Elas não são isomórficas? Tem a mesma forma, né? E elas são... Aqui a gente pode multiplicar por uma constante. A gente também tem uma adição, por exemplo, ó, 2 mais x menos x ao quadrado. E a gente vai somar com 1 menos x mais 5x ao quadrado. A gente vai somar aqui, ó, vai dar 3. Aqui, mais x com menos x dá 0. Menos x ao quadrado com mais 5x ao quadrado fica mais 4x ao quadrado. Agora, se a gente pegasse os vetores 2, 1 e menos 1, e somasse com o vetor 1, menos 1 e 5, a gente vai ter o vetor 2 com 1 é 3. 1 com menos 1 é 0. E menos 1 com 5 é 4. Então é um isomorfismo natural entre o P2 e o R3. Ok? Eu tenho mais um exemplo aqui de subtração, mas a ideia é sempre a mesma. Mas aqui, ó, tem uma questão, ó. Qualquer espaço vetorial real de dimensão n é isomorfo do Rn. Essa é uma afirmação bem forte, né? Qualquer espaço vetorial de dimensão n é isomorfo do Rn. O que é um espaço vetorial de dimensão n? É todo espaço vetorial que tem n vetores compondo a sua base. Certo? A dimensão de um espaço vetorial está relacionada com o número de vetores que compõem a sua base. Então a gente pode ter vetores no R3, mas a base são só 2 vetores. Então a gente tem um subespaço de R2, a dimensão desse subespaço é 2, mesmo que ele esteja contido no R3. A gente já viu isso, né? O que dá a dimensão é o número de vetores da base. Então lembra que a gente estava vendo lá uma combinação no problema anterior, tinha V1, V2 e V3. Ele era um espaço de 3 dimensões. Ok? A gente tem a capacidade, né, de compor qualquer vetor do espaço a partir de combinações lineares desse espaço. E quando essa afirmação aqui, ó, a gente coloca qualquer espaço vetorial real de dimensão n é isomorfo do Rn, é porque a gente tem como compor aquele vetor que a gente trabalhou na outra aula, que é o vetor coordenadas. Vocês lembram do vetor coordenadas? O vetor coordenadas a gente usava da seguinte maneira. Olha só.
Veja esse polinômio ali, ó. A gente tem um polinômio P, que é um vetor do P2, que ele é dado por 3 menos 6x mais 9x ao quadrado. Se comporta, isso aqui é um polinômio, é um vetor do espaço P2, ok? Qual é a dimensão desse polinômio? É 3, porque a gente tem o 0, 1, né? A gente tem o A0, A1, A2. Para a gente compor esse polinômio, a gente precisa de, no mínimo, para um polinômio arbitrário do P2, a gente precisa, no mínimo, 3 polinômios. Aqui é P2. Mas o P2, ele tem dimensão 3. Ó, vamos ver aqui, ó. Qual que é o polinômio arbitrário no P2? O polinômio arbitrário no P2 é esse aqui, ó. A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Concordam? Tá. Agora, a gente vai escrever uma base. Uma base S. A base canônica desse polinômio de ordem 2. A base canônica do polinômio de ordem 2 vai ser o 1, o x e o x ao quadrado. Isso aqui a gente viu, né? Que é a base canônica. A gente fizer combinações entre esses 3 vetores aqui, ó, o x na 0, o x na 1 e o x na 2, a gente consegue qualquer polinômio do P2, certo? Beleza, então essa daqui é a base canônica, né? Quantos vetores tem na base canônica? Então, qual é a dimensão do P2? 3 dimensões. Então, o P2, ele tem n igual a 3. Ok? E é por isso que o P2 ele é isomorfo com R3. Só faz sentido um isomorfismo entre espaços da mesma dimensão. Ok? Só faz sentido entre espaços da mesma dimensão. Então aqui, ó, qual que era o exemplo que eu queria dar? 3 vetores na base, 3 dimensões. Esse cara aqui é um vetor do espaço P2. É um vetor, esse daqui é um vetor arbitrário, né? Seria um vetor do espaço P2. Agora eu pergunto para vocês. Na aula passada, a gente viu qual era o vetor coordenadas de um vetor. Lembra? O vetor coordenadas de um vetor é uma certa base. Então vejam só, na base canônica, que é esse cara aqui, ó, que é 1x e x ao quadrado, qual é o vetor coordenadas desse cara aqui, ó? A gente vai escrever assim, ó. Qual é o vetor coordenadas de P na base S? O vetor coordenadas de P na base S é uma vez, aliás, é 3 vezes o primeiro vetor, certo? É menos 6 vezes o segundo vetor da base canônica. E é mais 9 vezes o terceiro vetor da base canônica. Então, esse cara aqui é o vetor coordenadas na base canônica, né? Porque se fosse outra base que não a canônica, a gente ia ter outra combinação aqui, né? De coordenadas. Lembra que a gente fez na aula passada? Se a gente tivesse uma outra base, a gente teria que fazer aquela matriz de transformação, mudança de base, que a gente viu na aula passada. Então, assim, ó, aqui, para essa base, é isso. Eu poderia ter outra base, eu teria outro vetor coordenadas. Ok? Mas o fato aqui é que, independente de qual base a gente use, a gente sempre vai ter um vetor coordenadas com a dimensão do espaço vetorial. Então aqui, ó, é um espaço vetorial de 3 dimensões. A gente vai ter um vetor coordenadas de 3 dimensões. Uma coordenada para cada vetor da base. Certo? Então, o vetor arbitrário aqui,
na base canônica, ele vai ser o A0, o A1, o A2. Lembrem que é para a base canônica. Para outra base são outras combinações aqui. Ok? Mas o fato é que esse cara aqui, ele é um vetor do R3. Então sempre vai haver um isomorfismo de qualquer espaço vetorial real de dimensão n com o Rn. Então a gente tem um espaço vetorial real de dimensão 3, a gente tem um isomorfismo com um vetor no R3. Que a gente pode identificar ele pelo vetor coordenadas. É o vetor coordenadas de P na base S. Né? Se a gente tivesse outra base, seria outro vetor coordenadas. Mas, ainda assim, ele teria 3 dimensões. Então, o ponto aqui é exatamente confrontar essa realidade. A gente pegou o P2, que tem 3 dimensões, e achou o correspondente vetor coordenadas, que está no R3. Ok? Se a gente tivesse o P n-1, ou seja, tivesse o P9 aqui, a gente teria um R10. Se a gente tivesse o P8, teria o R9. Se tivesse o P100, teria o R101. Ok? Sempre há um isomorfismo entre o Pn-1 e o Rn. Há um isomorfismo natural entre o Pn-1 e o Rn. Ok? Beleza? Esse aqui então foi o exemplo dos polinômios. Como? É que a gente sempre vai poder escrever um polinômio com um equivalente vetor. Basicamente é isso. Só para poder escrever um polinômio com Porque, por exemplo, a gente pode utilizar, vou dar um exemplo de uma matriz de transformação que pode nos dar a solução, por exemplo, de uma derivada de um polinômio. Tá? Vamos ver assim. Ó. O fato é que, se a gente encontrar qual é o vetor no Rn, que é o vetor coordenadas dele, né? Equivalente a um espaço dimensional qualquer, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais um exemplo antes com matriz. Que horas são? 11h15, a gente vai até as 31. Antes de fazer o da derivada, eu acho que vai ficar mais claro com a tua dúvida, eu vou fazer o do espaço das matrizes. Isso. Tá. Eu vou estender e a gente vai chegar nessa questão do porquê, para que implica o isomorfismo, né? Então, assim, ó, vamos, por exemplo, do Pn-1 para isomorfismo do Pn em Rn. Então a gente vai pegar, por exemplo, o P0, né? O polinômio P0 é o número 1. A gente tem o x ao quadrado, e o x na n menos 1. A gente pode escrever a base, né? Aqui é a base.
ter como sendo 1 mais 0x mais 0x ao quadrado mais aqui até o 0x na n menos 1. Aí aqui a gente vai ter 0 mais 1x mais 0x ao quadrado mais até o 0x na n menos 1. Tem o 0 mais 0x mais 1x ao quadrado mais 0x na n menos 1. A gente estende isso aqui para todos até chegar no 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais até o 1x na n menos 1. Então, para cada um desses polinômios da base do πn menos 1, a gente pode ter uma transformação que descreve o vetor coordenadas. Aqui a gente vai ter o equivalente no Rn, vai ter o 0, 1, 0, 0, a gente vai ter o 0, 0, 0, e vai ter o 0, 0, 0, 1. Então, essa aqui é o isomorfismo natural do πn menos 1 em Rn. Então a gente sempre pode pegar um polinômio do πn menos 1, toda a base dele, né, do πn menos 1, ele é equivalente, toda a base canônica do πn menos 1 tem um equivalente direto à base canônica do Rn. Então a gente tinha feito antes do P2 o R3, e aqui fica evidente que do Pn menos 1, o Rn sempre tem um isomorfismo, tem sempre uma transformação que pode ser aplicada, onde a gente tira os coeficientes, né? Acha o vetor coeficientes. Aí, mais um exemplo aqui. De isomorfismo natural. Mas agora, das matrizes 2 por 2 no R. Aqui eu quero perguntar para vocês uma coisa. Se a gente tiver o espaço vetorial das matrizes 2 por 2, vocês lembram qual que é a base canônica? Das matrizes 2 por 2? A gente tem o 1, 0, 0, 0. A gente tem o 0, 1, 0, 0. Certo? Aí a gente tem o E3, que é o 0, 0, 1, 0. E o E4, né? Que é o 0, 0, 0, 1. A gente precisa então de 4 vetores para compor o espaço vetorial das matrizes 2 por 2, ok? Qual é a dimensão desse espaço vetorial? Quatro. Então as matrizes 2 por 2 têm dimensão, ó, a dimensão do espaço das matrizes 2 por 2 é 4. De forma mais genérica ainda, a gente vai ter o seguinte, ó. Se a gente quer saber qual é a dimensão das matrizes M por N, a dimensão vai ser igual a M vezes N. Então, se for uma matriz,
Se for as matrizes 3 por 2, a dimensão vai ser 6. Ok? Porque a gente vai precisar de 6 matrizes para fazer uma base. Dá para entender isso? Tranquilo? Se a gente tiver, então, uma matriz 5 por 4, a gente vai ter 5 linhas, 4 colunas. Então, a gente vai ter 20 elementos. Para cada um dos elementos, a gente vai precisar de uma base, de uma matriz na base. A gente vai precisar de 20 matrizes. Ou seja, a gente vai precisar de 5 vezes 4 matrizes. Ok? Então, a questão aqui é o seguinte. Há um isomorfismo natural entre o espaço das matrizes 2 por 2 com o R. Qual a dimensão do R que dá isomorfismo com as matrizes 2 por 2? É o R1, o R2, o R3, o R4, o R5. 3? Todo mundo concorda com o colega que é 3? Hã? E agora? Olha, qual é a dimensão do Pn-1? É N, certo? A gente sempre vai ter que ter a mesma dimensão. Ó, a dimensão do P2 é 3, a dimensão do P3 é 4. Né? Então, ó, a dimensão do Pn-1 é N. E a dimensão do Rn é N. Certo? Então, se essa daqui tem dimensão 4, aqui a gente vai ter um isomorfismo com R4. Tá bem? Vai ficar claro daqui a pouco. Vai ficar mais claro daqui a pouco. Se a gente tivesse uma matriz M, o espaço das matrizes M por M, a gente ia ter que ter. Então, como a dimensão é M por M vezes M, a gente ia ter que ter um isomorfismo com R, M vezes N. Se fossem as matrizes 4 por 5, a gente teria que ter o R20 para fazer um isomorfismo. É o isomorfismo natural. Por quê? Lembra que o isomorfismo natural é a combinação, né? É quando a gente pega o vetor coordenadas. Tá? Então vejam o seguinte, ó. Vamos apagar aqui os polinômios. Tá. Agora a gente vai olhar só para as matrizes. A gente viu que a dimensão das matrizes é 4. Porque a gente tem 4 vetores na base dela. Um vetor arbitrário vai ser a matriz ABCD. Esse é um vetor arbitrário desse espaço. Vocês concordam comigo? Pode ter qualquer valor, isso é completamente arbitrário. A gente pode escrever esse vetor aqui como uma combinação linear dos vetores da base, certo? A gente vai usar a base canônica porque ela é mais evidente, mas a gente poderia ter outras bases. Então aqui a gente pode escrever A vezes 1, 0, 0, 1. A gente pode escrever mais B vezes 0, 1, 0, 0. A gente pode escrever C vezes 0, 0, 1, 0. E mais D vezes 0, 0, 0, 1. Então a gente fez o quê? Uma combinação linear com os vetores da base. Né? A gente botou na letra do Desculpa. Obrigado. Tá? E também seria uma base, né? Se fosse, mas não é que a gente está trabalhando. Então complica um pouquinho mais. Aqui é bom porque os próprios elementos da matriz são os coeficientes, né? As coordenadas, os multiplicadores aqui, para os vetores da base canônica. Se fosse outra base já seria mais complicado, mas aqui, para ficar mais evidente, a gente faz isso. E se a gente pegar o vetor
do R4, né? O vetor A, B, C e D. Não há um isomorfismo? Há um isomorfismo porque eles têm a mesma dimensão, ele é injetor e sobrejetor. Então, a gente vai ter o quê? O vetor. A gente vai usar essa notação aqui, ó. O vetor coordenadas da matriz A, né? O vetor A, na base canônica, eu vou chamar de S aqui, vou colocar E1, E2, E3 e E4. Então, na base canônica, a gente tem esse vetor coordenadas aqui, ó. Que é o A, B, C e D. Então, para qualquer matriz 2 por 2, a gente tem de forma injetora e sobrejetora um vetor do R4. Certo? Tem a mesma dimensão, é injetor e sobrejetor. Ela valeria para outras bases, insisto, mas a gente teria que fazer uma combinação entre os termos ali, né? Para ver. Ou a gente poderia fazer uma matriz de transformação que levasse esse vetor coordenadas para um vetor coordenadas em outra base. Mas aí é todo aquele trabalho que a gente teve na outra aula passada. Então, vamos deixar. Se vocês entenderam, beleza? Se vocês não entenderam, vocês vão assistir a outra aula. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo dentro do exemplo, né? Exemplo do exemplo. Aqui, então, esse exemplo é o isomorfismo natural do M22 em R4. Mas aqui eu já dei uma generalizada, porque, ó, do do espaço das matrizes M por N, vai ter um isomorfismo com o R, M vezes N. Pergunta? Então, toda vez que tiver uma dimensão M por N, então logo o R vai ser M vezes N também. A gente tem que sempre olhar qual é a dimensão do espaço. Tá? Então lembra que eu escrevi aqui, ó, bem grande, em preto? Estava escrito qualquer espaço vetorial real de N dimensões vai ser isomorfo com o Rn. Então olha só, de 4 dimensões com o R4. Antes a gente tinha o P2 tinha 3 dimensões, a gente fez um isomorfismo com um R3. E assim vai. Essa matriz R4, 4 dimensões com R4. Ok? E vai ser tão maior quanto mais dimensões a gente vai ter. Então, o exemplo do exemplo aqui é o seguinte: a gente pega a matriz 1, menos 3, 4 e 6. Na base canônica, a gente vai ter que A pode ser escrito como E1 menos 3E2 mais 4E3 mais 6E4. Então a gente pode aplicar uma transformação, né? Uma transformação sobre A, que nos leve ao vetor de coordenadas de A na base canônica. E esse vetor coordenadas de A na base canônica, a gente já sabe que vai ser 1 menos 3, 4 e 6. Então a gente sempre vai ter uma transformação que pegue o vetor e extraia dele o vetor de coordenadas. E aí, essa transformação que extrai o vetor de coordenadas transforma um vetor que está é uma matriz 2 por 2 em um vetor no R4. Beleza? Então aqui a gente tem esse isomorfismo natural do
M22 para o R4. E agora, só para a gente encerrar a aula, a gente entendendo esse isomorfismo, o colega perguntou, mas e para que eu usaria isso? Um exemplo de aplicação, geralmente os exemplos de aplicação das transformações matriciais são para implementação em computador de soluções do tipo resolução de sistema de equações. Mas essa daqui específico é uma transformação, imagine a transformação que a transformação que vocês estão acostumados com calcular a derivada de polinômio, né? Ó. Então, a derivada de um polinômio ela é uma transformação. A gente vai pegar um polinômio que vai ser A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais AN x na n. É um polinômio de ordem n, certo? Ele tem n mais uma dimensões. Porque esse cara aqui, ordem 0, conta como uma dimensão também. Então aqui a gente tem um P de x, genérico, arbitrário, do Pn. Tá? Agora a gente vai aplicar uma transformação que ela é definida como a derivada. A derivada em x do P de x. Definimos uma transformação. O que essa transformação vai fazer? Quando a gente aplica sobre o polinômio P, a gente vai ficar com A1, o A0 vai ficar 0, né? Mais A2x, aliás, 2A2x, mais, aqui a gente teria um 3A3x ao quadrado, né? Não escrevi lá, mas você sabe que está aqui. Mais, até um n, a nx na n menos 1, que é a regra geral, né? Da derivação. Ok. A questão é, a gente pegou esse polinômio e transformou nesse, ok? Agora a gente pode fazer o equivalente matricial. O que significa fazer o equivalente matricial? A gente achar um isomorfismo entre a operação derivada e uma matriz. Será que a gente consegue uma matriz que seja completamente isomórfica com uma operação derivada? É um isomorfismo entre a operação derivada em x, né? E uma matriz. Então, existe uma matriz que dá essa transformação? Olha só. Imagine a gente pega um polinômio P, aquele polinômio P, e a gente vai aplicar a transformação e achar qual é o equivalente dele no R n mais 1, né? A partir da base. Então a gente vai pegar o vetor de coordenadas. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o A0, o A1, o A2, o A3 e até o AN. O vetor de coordenadas dele é aquilo ali, vocês concordam? Do P? Sim? Beleza. Agora, imagine que a gente pega esse vetor de coordenadas aqui
Eu vou escrever ele na forma matricial, aqui, ó. A0, A1, aí A1, A2, vou colocar o A2 aqui também. Vou colocar o A3 também, para ficar mais completo. Vou colocar o AN. E a gente quer o equivalente da matriz. O que aconteceu com o A0? Ele sumiu, né? Ele virou A1, na verdade. O A0 virou A1. O A1 virou 2A2. O A3 virou 3A3. Né? E o polinômio de ordem n virou um polinômio de ordem n menos 1. Então, olha só essa matriz aqui. Ó. Se a gente colocar 0, 1, 0, 0, até 0 aqui. Na verdade, o exemplo que eu tenho aqui, ele era só até o A3. Eu vou tentar fazer ela de forma generalizada para o AN. Então, aqui, ó, eu tenho 0, 0, 2, 0, 0. Eu tenho 0, 0, 0, 3, 0. 0, 0, 0, 0. E aqui eu tenho o N. O que vai acontecer quando a gente fizer o produto matricial entre esse vetor e essa matriz aqui? Ela vai gerar, ó, aqui vai dar 0, certo? Aí a gente vai ter o A1, a gente vai ter 2A2, a gente vai ter 3A3, a gente vai ter N a N. Então, na verdade, nesse primeiro aqui, a gente não vai ter o 0, a gente vai ter direto o A1, né? E aqui o 2A2, aqui o 3A3, a gente vai ter um tamanho menor. Porque a gente vai pegar esse vetor aqui, e aí multiplica aqui, na primeira linha vai ser 1, não vai ser 0, vai ser o A1, né? Primeira linha. Certo? Então, esses daqui não são os coeficientes do polinômio depois da operação de derivada. Esse daqui esse cara aqui está no R, aliás, esse cara aqui está no Rn mais 1. Esse aqui está no Rn. Esse aqui tem o 0 também, né? Então, 0, 1, 2, 3 até o N. Esse aqui tem 1, 2, 3 até o N. Então, ele está no Rn. Esse aqui está no Rn mais 1. Que é o que acontece com a operação derivada. Ele estava no Rn. Aqui ele estava no Pn. Então, ele tem o equivalente, o isomorfismo com o Rn mais 1. E aqui ele foi para o Pn menos 1. Então, ele está no Pn menos 1 e tem o equivalente com o Rn. Então, a gente pode usar essa matriz aqui para fazer uma operação de derivada de polinômio. Vocês enxergam isso? Sim? Por exemplo, para um computador, é muito mais fácil a gente fazer um produto de uma matriz por um vetor, implementar no computador, do que a gente ficar escrevendo se isso, se aquilo. A gente vai deixar o código muito pesado. Então, só uma operação matricial, ele vai pegar aqui, ó, todos esses zeros aqui vão eliminar todas as outras combinações, e esse 1, 2, 3 e até n aqui vão nos dar o vetor de coordenadas. Ó, esse cara aqui vai ser o vetor de coordenadas do P já depois da derivada.
na base S. Então, antes a gente tinha aqui o vetor de coordenada. Aqui a gente tinha o vetor de coordenadas do px, tá no Rn mais 1. E a gente obteve o vetor de coordenadas depois da derivada. Então a gente tinha o isomorfismo do Rn mais 1, e aqui o isomorfismo do Rn, com uma transformação, a gente consegue aplicar, implementar no computador de maneira bem mais simplificada. Então, ao invés de a gente fazer operações com polinômios no computador, a gente faz operações com vetores no Rn. Né? Ao invés de daí tudo a gente consegue implementar no computador. Beleza? Seria interessante se a gente tivesse mais aulas para poder aplicar algumas dessas operações, né? E é isso. Então a aula de hoje era essa, a próxima aula amanhã, né? Vou confirmar para vocês o local. Mesmo horário, né? Tem que ser o mesmo horário, se fizer uma posição. Né? Sim, não for mais cedo, só nem todo mundo vai poder. Se for mais cedo ou de tarde, daí complica para vocês. Tá. Então, para amanhã, eu vou falar sobre produtos setoriais. Ok? Isso aí.